Olá, boa noite, minha gente. Tudo bem? Hoje nossa live vai ser uma live de perguntas e respostas. Eu peguei algumas perguntas e respostas que eu fui recebendo aí durante a semana de algumas pessoas pelo direct, algumas dúvidas que vieram depois da live do Dr. M, que foi maravilhosa, e algumas outras dúvidas assim bem aleatórias, né? Gente, então, uma dúvida que apareceu essa semana foi sobre os termômetros, né? Primeiro, eu já publiquei há um tempo atrás sobre a diferença dos termômetros, a gente tem que ficar muito atento a isso. Que a gente tem o termômetro de temperatura de equipamentos, né? Que a gente mede equipamentos, e tem o termômetro de temperatura corporal. O doutor Enio mesmo falou que esse termômetro nem serve pra nada, né? Ele até falou assim, não, pode jogar fora, até brincou, pode jogar fora, que ele não serve para alimento e tal. Eu uso normalmente para equipamentos, nem é pro alimento. Pro alimento, realmente, o despeto, ele é muito mais preciso, né? Ele sempre foi o mais recomendado para alimento. O infravermelho eu usualmente uso para medir a temperatura de equipamentos. Mas, de qualquer forma, surgiu essa confusão logo no início aí da retomada dos estabelecimentos, o pessoal querendo usar esse termômetro infravermelho para aferir a temperatura dos funcionários, dos colaboradores e das pessoas que estavam chegando no estabelecimento, né? Porque teve essa exigência, né? Tem que medir a temperatura. Então, o pessoal estava querendo usar o infravermelho, que não é recomendado, né? Tem que ser o termômetro específico para a temperatura corporal, tá? Eles são muito parecidos, então é muito facilmente confundido, né? E eu percebi, pelo menos aqui em Brasília, alguns fornecedores fazendo o que eu chamo de gato, né? O pessoal estava fazendo uma adequação, eles estavam chamando de calibração, para mim não é uma calibração, é um gato, que eles estavam colocando 3, 4 graus a mais no termômetro infravermelho para poder, quando medir a temperatura corporal, ele dá uma temperatura mais próxima do correto, né? Porque quando você mede a temperatura corporal do corpo com esse infravermelho, ele dá uns 3, 4 graus de diferença. Então isso é um gato, isso não é uma calibração, isso não é a forma correta, tá? Para ferir temperatura corporal tem que ser o termômetro indicado mesmo, de temperatura corporal. Mas a pergunta não era essa. A pergunta que me fizeram foi em relação à calibração desse termômetro. Se já compra o termômetro calibrado ou se tem que mandar para calibração, como é que funciona? Eu gosto de recomendar que já compre o termômetro calibrado, que ele já venha com algum certificado de calibração, porque é difícil. Aqui em Brasília, por exemplo, é super difícil de achar quem faça essa calibração. Eu me lembro que a gente passou por esse perrengue na Copa do Mundo, que a gente era uma das cidades sede, então veio uma legislação exigindo que fizesse que os termômetros fossem calibrados, e aí a gente não encontrava quem fizesse essa calibração. Aí tinha que mandar para Goiânia ou mandar para São Paulo. Eu lembro que foi uma novela. Então eu recomendo fortemente, quando for comprar o termômetro, já comprar ele com calibração, que ele tem um certificado de calibração. E um teste que a gente faz dentro da unidade para verificar se ele está medindo a temperatura direitinho é o teste do gelo e o teste da água fervendo, né? Para ver se dá a temperatura de 0 graus e de 100 graus, tá? Mas o ideal é que esses termômetros sim sejam calibrados, procure empresas para fazer essa calibração, tá? Aí tem que verificar com a empresa qual que é a regularidade. Eu não vou saber dizer qual que é a regularidade de calibração, mas o ideal é que já compre calibrado e faça essa calibração com uma certa regularidade, tá? Eu tive uma pergunta essa semana super interessante, super bacana, que é sobre corte. O manipulador, quando ele corta a mão e ele tá cortando um tempero, por exemplo, ele tá cortando uma salsinha, uma cebolinha, uma cebola, que seja, ele tá cortando alguma coisa e ele corta o dedo. Quando ele corta o dedo, o que eu faço com esse alimento? É uma contaminação? Com certeza, tá? A pessoa até perguntou se era uma contaminação física. Eu acredito que seja uma contaminação biológica, porque o sangue é uma secreção do corpo, né? Então, o sangue pode trazer uma contaminação biológica para o alimento. Então, o que eu vou fazer?
eu tenho que descartar uma parte desse alimento, tá? Eu usualmente peço pro funcionário afastar, logicamente, outro funcionário vem, tira aquela última parte do alimento que cortou, leva a faca para lavar, leva a faca para higienizar, tábua, tudo, vai tudo sair ali da área de manipulação, vai passar para higienização, para poder tirar essa possível contaminação, tá? O início do alimento que já tinha sido cortado mantém, mas o alimento que foi cortado, assim, os últimos cortes, a gente separa, descarta, lava a tábua, lava a faca, afasta o funcionário da área de manipulação, esse funcionário vai tratar desse experimento fora da área de manipulação, a gente retira ele da área de manipulação, leva ou para o banheiro ou para a área de funcionários, vai higienizar esse corte dele, passa o band-aid e se ele conseguir, assim, se não estiver sangrando loucamente, né, eu falo pra eles, eu brinco com eles, se não tiver as tripas pulando pra fora, bota o band-aid, bota a luva e volta pra trabalhar, né. Mas enquanto isso, o outro manipulador vai lá, higieniza a tábua, higieniza a faca que estava sendo usada e descarta sim essa parte do alimento, tá? Que é um risco de contaminação. O que mais? Eu tive 2 perguntas excelentes. Rotulagem. Eu falo super pouco de rotulagem, né? É um assunto que eu falo pouco, mas várias pessoas já me fizeram perguntas pontuais e essas últimas 2 semanas tiveram 2 perguntas que foram bem pertinentes e até pergunto aqui pra vocês, se vocês gostam do assunto de rotulagem, têm dúvidas do assunto de rotulagem, eu posso falar um pouco mais sobre ele, porque é um assunto que eu domino bastante, já fiz bastante rotulagem também de vários tipos de alimento possíveis e imagináveis, confeitaria, bolo, brownie, picolé, alfajor, amendoim, o que mais que eu já fiz? Já fiz tanta rotulagem, salgadinho, já fiz rotulagem de várias coisas, então tenho bastante experiência, suco, que mais? Então, rotulagem é um assunto amplo, né? Tem muita coisa e tem muita dúvida, porque a legislação é um pouquinho confusa, então eu posso puxar uma semana aí com uma bateria aí de posts sobre a rotulagem que eu acho que é bem legal. Mas foram 2 dúvidas que vieram sobre rotulagem, que foram interessantes. Uma sobre o bolo na vitrine, né? Em que momento qual que é a indicação de rotulagem de alimentos? A gente vai fazer rotulagem de alimentos quando a gente vai embalar esse alimento na ausência do cliente. O que é isso? Por exemplo, eu vou elaborar um bolo, vou preparar um bolo e vou embalar esse bolo, um bolinho, um brownie, alguma coisa, e eu vou vender ele no mercado e eu embalei ele na ausência do cliente. Eu embalei ele lá na minha fábrica, lá na minha indústria e vou disponibilizar ele para vender no mercado já embalado. Isso que é a ausência do cliente, né? É diferente de uma padaria, por exemplo, que você tá lá com o bolo na vitrine e você vai passar um filme plástico, vai botar numa caixinha, tudo isso você vai entregar para o cliente. Aquele bolo foi preparado ali, ele não tem necessidade de uma rotulagem, tá? A rotulagem, a indicação é para quando o alimento não é embalado na presença do cliente. E aí entra uma outra questão. O que é a rotulagem? A pergunta foi essa, sobre o bolo, né? O bolo na vitrine. E aí a pessoa me perguntou o seguinte, que o cliente dela vende o bolo lá na vitrine, mas os consumidores gostam da questão da informação nutricional. Então eu posso colocar essa informação nutricional para eles lá na vitrine? Pode e deve, é muito bacana, né? Mas não é uma rotulagem. Qual que é a diferença da informação nutricional para rotulagem? Muitas vezes quando eu recebo um cliente querendo fazer rotulagem, ele vem pedindo a informação nutricional, né? E aí a gente tem que identificar qual que é o real problema dele, qual que é a real necessidade dele. Aí ele vem e me fala assim, é porque eu produzo um brownie e eu quero vender no mercado, então eu preciso da informação nutricional. Não, ele precisa da rotulagem, porque a rotulagem é um trabalho mais complexo, não é só a informação nutricional. Ele acredita que ele precisa daquela tabela de informação nutricional. E não é só isso. A rotulagem engloba nomenclatura, peso, validade, forma de consumo, forma de preparo, são vários, lista de ingredientes, lista de alergênicos, são vários itens que a gente vai descrever na rotulagem. Então a rotulagem ela é um trabalho muito mais complexo do que só a informação nutricional.
Mas na vitrine da minha padaria, da minha confeitaria, eu posso botar informação nutricional lá? Pode, é muito bacana. E além da informação nutricional, uma coisa mais importante, mais interessante ainda de colocar, que é a lista de ingredientes. Que hoje em dia a gente tem muitos consumidores alérgicos, né? Alérgicos e intolerantes à lactose, a glúten e vários outros. A RDC da lista de alergênicos, ela é bem completa, acho que são 12 ou 13 itens, 14 itens de alergênicos. Então, quando a gente vai descrever a rotulagem, a informação nutricional com rotulagem, embaixo da informação nutricional tem que constar a lista dos alergênicos que tem naquele produto. Então, se a gente quiser na vitrine do nosso estabelecimento, lá da padaria, da confeitaria, colocar a lista de ingredientes, perfeito, maravilhoso. Isso traz muita credibilidade para o cliente, né? Quando a gente coloca a lista de ingredientes. Tem gente que não gosta, tem muito cliente que questiona quando eu vou fazer o rótulo, fala, ai Carol, mas eu não quero dar o meu segredo da minha receita, se eu colocar os ingredientes o consumidor vai saber, o meu concorrente vai saber e tal. Infelizmente é uma regra, né? A gente, para poder fazer uma rotulagem completa, a gente precisa colocar a lista de ingredientes. Por mais que você coloque a lista de ingredientes, o consumidor e o seu concorrente, ele não sabe como que faz, em que ordem que vão aqueles ingredientes, qual que é a quantidade daqueles ingredientes. Ele tem uma leve noção, mas ele não vai saber a sua receita certinha. Então, se você quer crescer no mercado, infelizmente não pode ter medo da concorrência. Tem que dar cara a tapa e tem que fazer a rotulagem completa. E faz parte da rotulagem completa a lista de ingredientes, tá? Pera aí que tem uma pergunta aqui. Então, numa padaria, os produtos de fabricação própria, vendidos, embalados lá, o que é obrigatório? É a rotulagem? O que precisa haver exatamente nesse rótulo? Viviane, os da padaria, que são vendidos lá na vitrine, o pão de queijo, aquele bolo ali da vitrine, ele não precisa ser rotulado. Qual que a gente vai rotular? Aquele bolo que você embalou e botou lá na frente na gôndola para o cliente pegar, ele vai lá e vai pegar. Aquele bolo a gente vai rotular, tá? Que mais que a gente vai botar rótulo? Coisas que tenham uma validade mais extensa que você vai colocar lá na frente, né? Deixa eu pensar. Em padaria, a maioria das coisas a gente não vai rotular. A maioria das coisas. O que é obrigatório, tá? Mesmo que seja vitrine. O que é obrigatório na vitrine de exposição para o cliente? Data de fabricação e validade, é obrigatório e é super interessante, recomendável a gente colocar a lista de ingredientes para o cliente na vitrine de exposição. A rotulagem, ela é muito mais complexa, como eu falei antes. Aí vai constar informação nutricional, vai constar a forma de consumo, de preparo. O que é forma de consumo e de preparo? Vou dar um exemplo de um alimento embalado fácil visualização, a lasanha congelada do mercado. Você vai pegar aquela lasanha, lá na embalagem dela tem escrito conservação, mantenha congelado tantos graus, validade tanto tempo. Forma de consumo, para consumir, prepare em forno elétrico, faça de tal forma, em forno convencional, faça de tal forma, no micro-ondas, faça de tal forma. Essa é a informação complementar que a gente vai fazer de forma de consumo, né? Uma outra informação interessante é alguns produtos que você abre e não consome ele por completo. Requeijão, por exemplo. Você vai abrir o requeijão, você vai gastar o pote de uma vez só. Usualmente, né? Às vezes você vai porque você vai fazer uma receita. Mas usualmente você não vai gastar ele de uma vez só. Então a embalagem normalmente tem escrito assim, validade X, validade dezembro de 2020, aí embaixo tem escrito, após aberto consumir em X dias, manter em temperatura de geladeira X, né? Então essa é uma informação super importante, que é uma informação de rotulagem, né? É uma informação de um alimento que não foi embalado na presença do cliente, então tem que constar. Porque quando tem essa mudança de depois que eu abrir ele dura menos, eu tenho que fazer constar para o meu cliente que ele dura menos, tá? Esses dias vou abrir um parênteses de uma situação que aconteceu, eu tô me lembrando agora. Um cliente que eu estava fazendo uma consultoria para ele recebia de um fornecedor uns bolos embalados.
E aí estava escrita a validade, e outra coisa muito importante na rotulagem, tá? Atenção para rotulagem. Na rotulagem, o obrigatório é que você tenha a data de validade, tá? E não a data de preparação. Se você pode ter preparação, validade e lote, é o ideal. Mas no mínimo você tem que ter a validade e o lote. Se você não tiver a data de preparo, de fabricação daquele produto, ok. O que você não pode ter é fabricação, a data de fabricação e escrito embaixo assim, válido por 3 meses. Não pode, tá? Por quê? Isso é super importante, eu recebo essa dúvida milhares de vezes de vários clientes e vários colegas nutricionistas, a gente sempre tem essa discussão. Por que não pode? Você não pode passar para o seu consumidor a responsabilidade dele fazer a conta. Entendeu? O cliente tem que ser claro, a rotulagem ela tem que ser uma informação clara e simples, de fácil entendimento para o seu consumidor final. Então eu vou dizer, por exemplo, um bolo, eu produzi o bolo hoje é dia, tô perdida, 4, hoje é dia, não, desculpa, 2, 2 de agosto, produzi hoje, produto, fabricação, 2 de agosto, validade de 30 dias, validade 2 de setembro. Tá? Então eu posso ter lá no meu rótulo lote 332, validade 3 de agosto, mas eu não posso estar escrito produzido dia 2 de agosto, válido por um mês. Não pode, vale por 30 dias, não pode, tá? E aí por que eu entrei nessa história? Porque eu me lembrei da situação do meu cliente. Na embalagem do bolo dele tava assim, em cima, onde sela, normalmente tem muitas vezes que acontece isso, onde você sela sai a data de validade, né? E aí, ao invés da data de validade, estava a data de fabricação. Aí tava lá, 2 de agosto. Vamos dar um exemplo, né? E aí, na embalagem, dizia assim, válido por 10 dias, não me lembro. Válido por 10 dias. Aí o cliente falou assim, hoje ainda é dia 10 e o bolo tá mofado, Carol. Não tem 8 dias só de fabricação e o bolo ainda tá mofado. Falei, vamos ler o rótulo direitinho? Aí a gente foi lendo, foi procurando a informação e tal. Aí em outro lugar estava escrito que se conservasse em geladeira ele durava os 10 dias, em temperatura ambiente era só 3 dias, sei lá. E esse cliente tinha deixado em temperatura ambiente. Então era um rótulo muito confuso. O rótulo não pode ser confuso para o cliente. O rótulo ele tem que ser o mais claro possível para o cliente. E o mais claro possível, segundo a legislação, a exigência é que a gente descreva a data de validade daquele produto. A validade é tanto. Isso a gente consegue observar muito em comida congelada, dessas grandes empresas, né? Que às vezes tem uma tabelinha assim. Mantido em geladeira, tal validade. Mantido sobre refrigeração, tal validade. Mantido congelado, X temperatura, tal validade. Qual a diferença do X temperatura? Lá no nosso cliente, por exemplo, de restaurante, ele pode ter uma câmara congelada que atinge menos 12 graus, menos 18 graus, que atinge uma temperatura excelente. Então o produto vai durar mais. Inclusive pela legislação a gente sabe que o produto com a temperatura mais baixa, né, congelado, ele tem um prazo de validade considerado um pouco maior. E quando você tem uma temperatura caseira, por exemplo, que o nosso freezer não deve atingir menos 10, menos 12 graus, a temperatura é menor. Então, se você pegar embalagens de produtos mais de marcas mais fortes, né, a gente vai observar que tem uma tabelinha. Tal temperatura geladeira, refrigeração, tal temperatura, X tempo de validade. Congelado, X temperatura, tanto tempo de validade. Depois de descongelado, consumo imediato. Depois de descongelado, não recongele. Tem várias informações assim no rótulo. Então a gente tem que observar muito isso e tem que ser o mais claro possível para o nosso cliente, tá? Então é obrigatório a fabricação e validade só. E lote, Viviane, lote. Lote é super importante. Por que do lote, tá? Vou explicar para vocês qual que é a importância da gente colocar o lote no produto. Vou dar um exemplo para vocês. A gente teve recall aí, já até me perdi na data, né? Mas a gente teve recall aí, por exemplo, de molho de tomate. Acho que foi molho de tomate que teve no início do ano lá no sul. E aí eles fizeram um recall do lote X, do molho de tomate X, tal, o fabricante, tal. Qual que é a importância do lote?
Ao longo do dia, ao longo do dia de fabricação, são feitos vários lotes. O que é um lote? Eu fiz uma panelada de molho de tomate e envasei aquela panelada. Isso é um lote. Aí, naquele mesmo dia, eu vou fazer outra panelada de molho de tomate. Isso é um outro lote. Então, quando tem algum problema específico e precisa fazer um recolhimento daquele produto, eu vou recolher um lote só. Eu não preciso recolher... Já pensou se eu faço 10 paneladas num dia? Eu vou ter que perder todo aquele produto, vou ter que jogar tudo fora porque aconteceu um problema com um lote. Entendeu? Então, essa é a importância do lote, tá? A Nathalie perguntou, fale um pouco da importância da tabela nutricional. A gente falou um pouquinho aqui, Nathalie, sobre isso, que é a importância da gente fazer a rotulagem completa, né? Se for embalado na ausência do cliente, fazer a rotulagem completa, e se for vitrine, é super interessante, traz credibilidade, traz segurança para o cliente se a gente tem lista de ingredientes, e a validade é obrigatória, tanto na vitrine quanto na rotulagem completa, tá? A água precisa constar na lista de ingredientes na rotulagem, Carol? Recebi essa pergunta. Aí a pessoa me explicou qual que era o produto. Era uma vitamina, deixa eu ver se eu lembro. Acho que era uma vitamina que ia whey, enfim, não me lembro mais qual que era o produto exatamente. Mas aí são duas perguntas em uma. Se vai a água na lista de ingredientes e quando eu coloco o whey, por exemplo, como é que eu vou descrever ele na rotulagem? A água, se a água faz parte do alimento, eu vou colocar, por exemplo, uma vitamina. Vai água, vai whey, vai banana e vai morango. Eu vou colocar água na lista de ingredientes. Quando que a água não entra na lista de ingredientes? Quando ela faz parte de uma salmoura, quando ela faz parte do preparo daquele alimento e não faz parte da composição. Aí não precisa fazer constar, tá? E quando você acrescenta um alimento que já é pronto, por exemplo, o whey, que ele tem a rotulagem própria dele, como que a gente vai descrever isso? Usualmente eu coloco whey protein, se tiver a marca, bota a marca, e você bota entre parênteses, você bota a descrição da informação nutricional que tem lá do rótulo do produto que você está usando, tá? Que aí você faz constar bem completinho a composição daquele alimento. Combinado? Marmita saudável, preciso colocar lote também? Se você fizer a produção de um dia só, não tem necessidade, tá? Mas se você fizer mais de uma produção no dia, sim. Tudo que é produzido, embalado na ausência do cliente, você vai fazer constar validade e lote, tá? Tem que constar. Marmita saudável é um cliente super exigente também, né? Então, com certeza, tem que constar bem completinho. Não esqueça dos alergênicos. Aí, o que tem que constar? Vivi, eu vou adiantando o que tem que constar na rotulagem. O que é a rotulagem completa? O que consta na rotulagem completa? Denominação do produto, peso líquido do produto, o que mais? Lista de ingredientes, informação nutricional, lista de alergênicos, contém ou não contém glúten, descrição da lactose. A lactose ela é positiva. O glúten contém ou não contém glúten. A lactose ela é afirmativa. Se tiver lactose, você vai escrever contém lactose. E se não tiver lactose, você não vai escrever nada, tá? Olha a diferença da legislação, né? A do glúten você coloca contém ou não contém. Mesmo se não tiver glúten, você escreve não contém glúten. Se tiver glúten, você vai escrever contém glúten. A da lactose você só vai escrever quando for caso afirmativo, contém lactose, tá? A do glúten, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da contaminação cruzada, né? Que a gente tem que observar também que tem contaminação cruzada, tá? Atualização do manual de boas práticas. Foi uma outra pergunta que eu recebi essa semana. Carol, como é que eu faço? Quanto que eu cobro para fazer a atualização do manual de boas práticas? Gente, eu tenho um princípio para mim, que eu não atualizo o manual de boas práticas se ele não é meu. Eu não atualizo o que eu não fiz. Então eu chego num local, num restaurante, que tem um manual de boas práticas de uma colega, ela fez o manual de boas práticas. E aí o cliente me chama e fala assim, eu precisava atualizar só essa página aqui, só tem uma coisa aqui para atualizar. Eu não costumo fazer, tá? Porque eu não posso mexer num trabalho que não é meu, né? Meus princípios são esses, eu não mexo num trabalho que não é meu. Então, eu oriento o cliente, ou ele procurar aquela nutricionista que fez para ver se ela consegue atualizar aquele manual de boas práticas para ele, ou eu faço o manual de boas práticas do zero, tá?
Porque ele tem a impressão de que só precisa daquele pedacinho, né? Conforme a gente vai lendo o manual, a gente consegue perceber que precisa de muito mais. Normalmente precisa de muito mais. Eu passei por uma situação dessa, o cliente me falou literalmente isso. Não, você pode arrancar essa página e colocar outra. Eu falei, então arranca você e coloca outra. Eu não vou arrancar a página de uma colega e vou colocar outra no lugar. Sabe? Não é ético, não é dessa forma que funciona, né? Então, eu usualmente não atualizo o manual de boas práticas de outra pessoa. Eu pego do zero, pego outro manual e começo de novo. E aí, quando esse cliente chega com esse tipo de problema, por exemplo, atualizar manual, normalmente é porque ele recebeu alguma fiscalização sanitária e aí ele teve algum problema pontual. Esse caso desse cliente, por exemplo, era em questão dos manipuladores, né? Ele tinha mudado o quadro de funcionários dele, tinha crescido a unidade, tinha mudado o quadro de funcionários e o fiscal questionou isso a ele, que ele não tinha atualizado o treinamento dos funcionários e que no manual constava nominal o nome dos funcionários antigos e ele estava com os funcionários totalmente novos. Então ele tinha dois problemas. Ele não tinha só, então eu tenho que arrancar e botar o nome dos funcionários novos, que era o que ele queria. E não é isso. Ele tinha que atualizar o quadro de funcionários dele. Antigamente ele tinha só um cozinheiro, agora ele tem dois. Atendentes, ele tinha várias mudanças para fazer. Fora o fato de que ele precisava atualizar o treinamento desses funcionários, né? Que era a parte mais importante. Então ele precisava atualizar o treinamento desses funcionários. Então acabou que ele entendeu, eu expliquei, ele entendeu por que eu não podia simplesmente arrancar o papel e botar o outro. E aí eu fechei um trabalho de atualização dele com elaboração do manual e treinamento dos funcionários. Então eu acabei fechando um trabalho mais completo com ele, mas explicando a ele essa importância, explicando a ele que não existe isso de você arrancar uma página e trocar por outra, né? Então entra aí numa outra questão ética que eu vou falar pra vocês também, que eu me lembrei dessa situação, que uma vez eu saí de um estabelecimento, deixei todo o meu material lá, deixei meu material não, o material que eu elaborei para a empresa, manual de boas práticas, planilhas, acho que ficha técnica na época, adesivos educativos, todo o material tava lá, manual, planilha, tava tudo lá guardadinho lá na gaveta, na pastinha de boas práticas. O restaurante optou, eu fazia consultoria lá, optou por contratar uma nutricionista fixa, porque era uma unidade grande, então ele achava que precisava de uma pessoa um pouco mais tempo disponível dentro da unidade, no dia a dia e tal. Perfeito, sem problema. Entreguei a consultoria, entreguei todo o material e saí. Meses depois eles tiveram essa mesma questão, precisava fazer uma adequação, não me lembro do que. E aí a nutricionista, aí o proprietário, o nutricionista, não lembro mais agora quem foi que me pediu, que queria o manual de boas práticas. Eu falei, sim, o manual de boas práticas tá aí na cabeça. Você tá com ele? Não, eu tô com ele aqui na mão, mas é porque eu queria o arquivo, pra poder eu mexer no arquivo. Não, o arquivo é meu trabalho, é o meu material de trabalho, né? Então eu geralmente recomendo, converso com os colegas nutricionistas, que o seu material de trabalho ele é seu. Quando você entrega um manual de boas práticas, você entregou fisicamente o manual de boas práticas, que você pode entregar, de repente, um arquivo em PDF, para se ele perder o manual, por exemplo, ele quiser imprimir de novo, ele pode imprimir de novo. As planilhas de controle, você entrega fisicamente as planilhas de controle, você manda por e-mail, entrega o arquivo em PDF, se ele precisar reimprimir essas planilhas, você entrega. Porque se você entregar o seu material de trabalho, você está entregando o seu trabalho, não existe, né? E eu lembro que teve uma discussão, aí a colega nutricionista entrou em contato comigo e disse que eu tinha que entregar para ela o manual em Word, eu tinha que entregar para ela poder editar. Eu falei, não, primeiro se você fosse minha colega e me pedisse com educação e com carinho, de repente eu poderia te entregar para facilitar a sua vida, mas obrigação eu não tenho. Eu lembro, inclusive, que eu entrei em contato com o CRN para tirar essa dúvida e o CRN foi claro comigo também. Comigo e com ela, que eu falei para ela, você ligue pro CRN também e tire a sua dúvida, para você não dizer que fui eu que falei. O CRN foi claro. Você entregou o material? Entreguei. O material está lá? Está lá. Então pronto, o seu trabalho está entregue, né? Eu não sou obrigada a entregar as minhas planilhas em Excel, não sou obrigada a entregar minhas planilhas em Word, tá? Oi, Dani! Oiê! Tudo bom? Seja bem-vinda! Que você me conta.
Então, eu queria saber mais sobre marmita saudável, como Ah, funciona. sim. Você produz, você trabalha numa empresa que produz, como é? Não, na verdade, eu trabalho como nutricionista de merenda escolar e eu fiz um teste hoje, no caso. Ah, tá. E aí, qual que é a sua dúvida especificamente da marmita? O que que tem que ir na rotulagem? Isso. Ixi, a Dani caiu. A marmita, ela vai ser o mesmo princípio. É como se a gente tivesse, vou fazer a comparação, a péssima comparação com a lasanha congelada. A lasanha também é um alimento pronto para consumo, que é a marmita, que ela quer dizer que é um alimento já pronto para consumo, né? Provavelmente ela vende congelada, prontinha, a pessoa só vai finalizar, só vai aquecer, né? Descongelar e aquecer. Então, o que deve constar nesse alimento congelado? A nomenclatura desse alimento. Então, por exemplo, na capa, na parte da frente do alimento, né? Vai estar escrito lá, por exemplo, frango com arroz integral e brócolis, né? Vai estar escrito a nomenclatura desse alimento. Embaixo vai ter o peso líquido. É, peso líquido, 350 gramas. Tô chutando, tá? 350 gramas. Na parte de trás, vai ter a informação completa desse alimento. Então, a gente vai ter a lista de ingredientes, sempre do maior para o menor, do que tem mais quantidade para o que tem menos quantidade. Então, por exemplo, vai ter 200 gramas de arroz, então o arroz é o primeiro. 150 gramas de frango, o frango vai ser o segundo. Mais 100 gramas de brócolis, o brócolis vai ser o terceiro. Aí a gente vai ter, sei lá, cebola, alho, todos os temperos, tudo em ordem decrescente, sempre do maior para o menor, constando até, inclusive, todos esses, tá? Alho, azeite, sal, todos esses ingredientes vão constar na lista de ingredientes. Tabela de informação nutricional. Vocês vão calcular a informação nutricional daqueles ingredientes. Então, eu vou ter que juntar cada um deles. A informação nutricional do arroz, 200 gramas. A informação nutricional do frango, 150 gramas. A informação nutricional do brócolis, 100 gramas. A informação nutricional da cebola, 5, 10 gramas. Do alho, do sal. Vou juntar tudo e montar a informação nutricional daquele produto, tá? Porque a informação nutricional é do alimento como um todo, porque eu vou consumir aquele alimento como um todo, tá? Que mais que vai constar? Logo abaixo da tabela, isso aí é uma regra também, logo abaixo da tabela de informação nutricional vai ter constar a lista de ingredientes em forma decrescente. Arroz, frango, brócolis, cebola, alho, sal, azeite, tá? Logo abaixo, você vai descrever contém ou não contém glúten. Nesse caso, não contém glúten. E aí, embaixo, logo em seguida também, alergênicos. Tem ovo, tem. Quais são os alergênicos? Tem frutos do mar, ovo, leite. Gente, é uma lista grande. A RDC 16. Agora de cabeça eu não vou saber, mas são os 12, 13 itens lá que são dos alergênicos que a gente vai fazer constar se tem algum desses alergênicos ou não, tá? Inclusive contaminação cruzada, tá? Se tiver contaminação cruzada naquele mesmo ambiente, você prepara a marmita saudável lá, você prepara uma marmita de frango, mas você prepara uma marmita de peixe também, então aquele peixe ele tem uma contaminação cruzada por ser preparado no mesmo ambiente com aquela marmita de frango. Então, na marmita de frango vai ter que constar o alérgico, alérgicos pode conter peixe, tá? O que mais que vai constar? A fabricação, validade lote. Então, eu vou colocar lá, fabricação, dia 2 de agosto. Validade, 30 dias, dia 2 de setembro. Lote, o número do lote é você que vai desenvolver esse número do lote. Você pode desenvolver o número do lote 001, você pode colocar a data, o número da casa onde você produz, da loja onde você produz, um número seu de sorte. Pode colocar. O lote não tem uma regra para numeração de lote, tá? Você vai desenvolver uma numeração de lote sua, que você tem que ter o registro disso em algum lugar, você tem que ter um registro seu, que você produziu naquele dia o lote tal, do produto tal, tantas unidades, tal validade, tá? Vai constar o número do lote. E você vai colocar essas informações de consumo para o seu consumidor também, tá? Mantenha congelado na temperatura de tantos graus por tanto tempo, por 30 dias.
Descongele, modo de consumo, descongele em micro-ondas por tanto tempo, descongele em forno convencional por tanto tempo, depois de aberto, consumir em X dias, não recongelar, essas orientações, tá? Todas elas vão constar na rotulagem. A rotulagem completa são essas informações, tá? Era isso. As perguntas que eu tinha para responder, que vieram para mim em direct, eram essas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode colocar aqui. E se tiver qualquer dúvida durante a semana, pode me perguntar aí pelo direct também. Muito assunto sobre esse tema. O tema é bom. Eu acho que eu vou me programar para fazer uma live só sobre rotulagem. Informação nutricional e rotulagem. A gente tirar dúvidas sobre como calcular informação nutricional e sobre rotulagem, que realmente é bastante coisa. É muita informação. E a gente tem essas legislações paralelas, né? Que a gente tem a 359 e a 360, que são as legislações de rotulagem, mas a gente tem a RDC 16, que fala sobre alergênicos, a gente tem a da lactose, eu esqueci o número dela agora. Tem a da lactose, a gente tem várias coisas paralelas aí. Então, a gente tem que ter atenção a todas elas. Se o alimento for alimento para uso especial, por exemplo, diet, também tem uma legislação separada. Quando eu fiz rotulagem de picolé, eu me lembro que eu tive que estudar, porque existe uma legislação de gelados comestíveis, que é sorvete picolé. Então, tem uma legislação específica também. Então, rotulagem, assim, é um assunto sem fim, porque tem muita coisa. Cada tipo de alimento, ela é diferente. A gente acaba precisando de legislações diferentes. Algum programa para fazer cálculos de informação nutricional? Tem. Eu tenho um, mas eu vou te admitir que eu gosto de fazer na minha planilha do Excel, que eu mesma montei, eu mesma desenvolvi, eu sinto segurança dela, porque eu tive problema. Por que eu parei? Eu usava esse programa. E agora? Como é o nome? Porque tem dois programas. Tem um que chama Diet Win e tem um que chama Diet Pro. Tem um deles que é de clínica. Eu acho que é o Diet Win. E eu acho que o que fala de informação nutricional e rotulagem é o Diet Pro. Eu tenho o Diet, eu acho que é o Diet Pro, mas eu não tenho certeza. Por que eu não uso? Porque quando eu fui fazer essa rotulagem do picolé, por exemplo, eu tive muito problema. Ela não batia, assim, eu não me convencia dos resultados que saíam lá no programa. E aí eu jogava na minha planilha de Excel e dava diferença, muita diferença, assim. E aí foi muito difícil, assim, e eu confiava na minha tabela, porque eu montei toda uma estrutura de uma Web Diet, não conheço. Eu montei toda uma estrutura para cálculo da rotulagem da informação nutricional e aí eu confiava no meu cálculo e o programa estava me dando um cálculo diferente. Então eu gosto de usar a minha tabela, eu já tenho uma planilha toda que calcula sozinha, assim, eu jogo as informações de informações nutricionais de cada alimento, né? Por exemplo, o arroz, o frango e o brócolis, eu jogo e ela já calcula, então eu criei. Mas existem programas sim que calculam, tá? Carol, tem algum lugar que a parte do termômetro para apresentar... Peraí. Carol, tem algum lugar que acho a parte dos termômetros para apresentar para o cliente uma legislação que fala da temperatura humana e o do... Não sei. Não sei. Eu sei que tem essa recomendação de usar a temperatura, o termômetro recomendável para a temperatura corporal. Mas não tem nenhuma legislação, acho que diga isso, tá? Eu acho que não. Não que eu conheça, né? Talvez tenha, mas não que eu conheça. Na verdade, por exemplo, aqui no decreto do DF, quando saiu o decreto de reabertura, eu acho que falava alguma coisa assim, que tem que ser usado termômetro para aferição de temperatura corporal sem contato, falava alguma coisa, especificava essa questão. Me manda uma mensagem no direct, Bárbara, depois, que eu vou procurar aqui. E na nota técnica da Anvisa, a 49, que fala sobre abertura e atendimento ao cliente, talvez. Então me manda que eu vou olhar e a gente estuda isso junto. A gente dá uma olhadinha nisso junto, tá? Eu olho para você. Cleidinha, Web Diet não conheço, tá? Não sei. Não lembro. É Diet Pro, se não me engano é Diet Pro. Mas tinha essa questão. Na verdade, pelo seguinte, foi aquela moda da paleta, né? Que não é picolé, é paleta. Que o tamanho do picolé é muito grande. O que acontece? O picolé tradicional, ele tem em torno de
eu não sei se é 60, se é 80 gramas. Um picolé, uma unidade de picolé. Então, a legislação de rotulagem, ela vem trazendo aquela informação, sabe? Que a porção de referência é 60 gramas. A porção de referência é de 60 gramas. E aí, quando a gente botava um cálculo para a paleta, que ela era de 120, ela era o dobro, como é que você coloca isso na rotulagem? Então, eu lembro que eu fui junto com o cliente lá na gerência de alimentos para poder questionar sobre isso, para poder tirar essa dúvida. E a gente entendeu junto com a fiscal, lá na época, que isso já tem muitos anos. A gente entendeu lá com a fiscal lá na época que não existe a pessoa comer meio picolé. Então, quando é um produto que você consome ele inteiro, por exemplo, a marmita saudável, você vai consumir ela inteira. Não existe eu vou comer meia marmita. Eu posso comer meia marmita, mas usualmente a pessoa que compra, ela compra para comer inteiro, tá? Que é o princípio do picolé. A pessoa compra para comer inteiro. Ela vai comer metade, vai congelar e comer metade depois. Ou ela vai dividir com o coleguinha. Mas, teoricamente, é uma porção individual, que chama legislação. Quando a porção é individual, você tem que fazer a referência da informação nutricional para aquela quantidade, né? Então, foi aí que a gente teve essa dúvida em relação à legislação, porque a legislação a RDC, acho que é a 359, né, que fala sobre o porcionamento, sobre a porção, o tamanho da porção, ela falava em 60 gramas. E aí a paleta tinha 120. Aí a gente colocou na época, me lembro, a informação, ficou até bem esquisito, a informação nutricional e aí equivalente a 2 porções de referência. Sabe? Ficou até estranho, assim, para quem lê nem entende que é aquilo, né? Mas foi como a fiscal da gerência de alimentos na época orientou a gente a fazer. Sempre que a gente tem dúvida, sempre que eu tenho dúvida, eu vou atrás da gerência de alimentos para tirar essa dúvida. Mesmo porque quando a gente faz a rotulagem de um produto, a gente tem que dar entrada nele na vigilância sanitária, né? Mesmo que ele seja isento de registro, tá? Mesmo que ele seja isento de registro, a gente tem que comunicar um início de processo produtivo na vigilância sanitária. E aí, para isso, a gente vai levar a rotulagem para eles conferirem, a gente vai levar o rótulo em si para poder eles lerem, ver se está de forma correta, descrito de forma correta, eles conseguem fazer toda essa avaliação. Então, a gente tem que levar. E aí, quando a gente levou essa do picolé, eu me lembro que teve vários questionamentos. Foi um vai e volta, um vai e volta. E aí a fiscal entrou em contato com a Anvisa para tirar dúvida. Eu lembro que foi uma confusão danada. Isso foi a rotulagem mais difícil que eu fiz, me lembro. Mas é bom que a gente ganhe experiência, né? Eu ganhei experiência, por exemplo, de que existe uma legislação específica para gelados comestíveis, que eu não sabia até então, né? Eu não sabia que existia até eu precisar preparar uma rotulagem para um picolé. Então, e aí eu já fiz, aí dentro mesmo da rotulagem do picolé, por exemplo, a gente tinha um picolé que era diet. E aí eu descobri que tinha essa outra legislação específica também para produtos específicos, né? Por exemplo, no caso de dietas restritivas. Então, tem outra legislação específica. Então, tudo isso a gente vai aprendendo na prática, né? Na marra. Gente, muito obrigada, Dri. Eu não sabia disso. Sempre que a gente prepara uma rotulagem, tá? Para botar ela no mercado, a gente tem que entrar em contato com a vigilância sanitária, procurar. Aqui no DF, a gente tem a gerência de alimentos, a GEALI, que é uma gerência específica de alimentos. Não sei como é que funciona nos outros estados. Mas todos os estados têm as inspetorias de saúde, né? Então, a gente tem que procurar a inspetoria de saúde, verificar se tem uma gerência de alimentos para dar entrada nessa comunicação do processo produtivo, para dar entrada nessa rotulagem. Certo? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela participação aí. Que pena que não deu certo. A Dani caiu, mas espero que ela esteja aqui ouvindo. Se ela não estiver ouvindo, Dani, se você não estiver ouvindo, depois você me manda uma mensagem para tirar sua dúvida sobre a marmita Fit. Beijos!